Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 28 de janeiro, sábado. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, presbítero e doutor da igreja. Dentre os doutores da igreja, Santo Tomás tem, assim, uma importância muito grande. Santo Tomás, por meio da doutrina, dos seus estudos, daquilo que deixou escrito para a igreja, toca de fato em todas as realidades da vida. As temáticas que precisarmos procurar em Santo Tomás encontramos, desde a vida moral, desde a graça sacramental, sobre a origem dos anjos, enfim. O homem tem uma profundidade e teve uma graça e uma capacidade tremenda de aprofundar as questões da fé. Então, tudo aquilo que é de Santo Tomás de Aquino, dos seus escritos, é para nós de suma importância, para que possamos aprofundar, para que possamos conhecer ainda mais a igreja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Tomás nasceu em 1225, na Itália, e lá faleceu em 1274. Presbítero e religioso dominicano, foi discípulo de Santo Alberto Magno. Grande pensador e homem de oração, escreveu a Suma Teológica, reconhecida como uma das mais belas expressões do ensinamento da Igreja. Celebrando a memória desse ilustre doutor da Igreja, sejamos nutridos pela oração e pela obediência a Deus. Então, além de ser sumamente inteligente e sábio, era um homem também de profunda oração. Por isso, que o Espírito de Deus nutra em nós a graça da oração e da obediência ao Deus da vida,
que somos convidados a amar. Oremos para o dia de hoje, diz assim: ó Deus, que tornasse São Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender em seus ensinamentos e seguir seus exemplos, compreender os ensinamentos do Deus da vida e seguir o exemplo, então, de São Tomás, que tanto amou a Deus neste mundo, que possamos viver estes mesmos passos também no amor ao Deus que tanto nos ama. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 2, depois o versículo de 8 a 19. O autor da carta aos Hebreus diz: irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. Então nós temos aqui, a partir do autor da carta aos Hebreus, uma definição da fé. Então, segundo ele, o que é a fé? A fé é o modo de já possuir, então já estar possuindo, o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Então, ter esta graça de uma confiança irrestrita, que Deus é capaz de realizar tudo em nós, de que Deus está sempre conosco, que nunca e jamais estaremos sozinhos. E ele continua: foi a fé quem valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ir. Então, esta confiança irrestrita. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas como Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Então, co-herdeiros da promessa. É a fé que nos dá sustento, é a fé que nos dá alento, a fé que veio de nossos antepassados, dos nossos pais da fé, e que nos últimos tempos, poderíamos assim dizer, o próprio autor da carta aos Hebreus nos convida a compreender essa realidade, nos foi revelada em plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a conhecer todos os mistérios escondidos para aquilo que era necessário para a nossa salvação. Por isso, o Salmo de hoje, ele é um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e traz como resposta: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Então nós estamos aqui nesse salmo refletindo e rezando Benedictus, a oração que Zacarias eleva a Deus depois que tem a sua língua solta novamente, pois proclamara a vontade de Deus, uma vez que anteriormente havia duvidado. João é seu nome, a língua se solta e agora ele passa a louvar a Deus. Benedictus, então, hoje está para que possamos rezar por meio da liturgia. E o Evangelho, então, amados irmãos e irmãs, de São Marcos. Nós estamos caminhando com Jesus, estamos fazendo este caminho junto ao Deus da vida, que se encarnou e veio ao nosso encontro. Jesus é o Messias esperado, é aquele que as profecias falaram, as profecias messiânicas, agora está caminhando com os discípulos. Ele se encarnou, ele veio ao nosso encontro, está conosco. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Por isso somos convidados a caminhar com Jesus. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus e seus discípulos, disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Então ele estava reunido com uma grande multidão, falando do reino dos céus, o reino de Deus, comparando o reino de Deus com a realidade
da semente que é plantada, e quem plantou não sabe como ela floresce, como ela cresce, não depende dele, né? Mas a terra faz esse trabalho, ou seja, Deus concede essa graça da vida, não está sobre as nossas mãos. Depois ele fala ainda do grão de mostarda, sendo a menor de todas as sementes, faz com que a hortaliça, né, o pé de mostarda seja maior que todas as hortaliças e que estende galhos que são capazes de abrigar os pássaros do céu. Então, a igreja é para nós esse ambiente de acolhida, é o ambiente onde somos convidados a estar, tal como a imagem então deste pé de mostarda, assim a igreja para nós, o lugar onde somos acolhidos. Então Jesus está ensinando, Jesus está falando em parábolas para que o povo compreenda, né? E os discípulos muitas vezes, quando não tinham capacidade de compreender, ele mesmo explicava. Então, concluíra-se esse período, esse momento, junto às multidões, Jesus agora diz aos discípulos: vamos para outra margem. Então, ele sobe no barco junto com os discípulos, e os discípulos despedem a multidão e levam Jesus consigo como estava na barca. Haviam outras barcas com eles, então uma barca principal e outras que estavam juntas. Começou a soprar uma grande ventania muito forte e as ondas começavam a se lançar dentro do barco, de modo que a barca já começava a se encher. Olha que detalhe mais precioso. Olha o que diz São Marcos, como Jesus estava. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Dos evangelistas, São Marcos então tem esse cuidado de trazer este detalhe. Jesus está deitado, descansando sobre um travesseiro. O mundo estava, segundo aquilo que se fala, as ondas, as tempestades estavam muito fortes. Alguns estudiosos vão dizer assim, amados irmãos e irmãs: os que estavam com Jesus eram pescadores, já enfrentaram muitas tempestades, mas esta tinha algo em particular. Ela é como se fosse um terremoto. Eles perdem o senso, o equilíbrio diante daquela situação. Eles não sabiam mais o que fazer. Por isso, gritam por Jesus, por isso vão acordá-lo. Só que a forma como se manifestam a Jesus, como se dirigem ao Senhor, é uma forma não muito boa. Não te importas que estamos perecendo? Olha, podemos falar qualquer coisa, mas nunca, em hipótese alguma, temos o direito de dizer que Deus não se importa conosco. Deus nos ama, Deus nos deu a vida, Deus nos dá a graça de viver, Deus cuida de nós, Deus nos ama como um pai ama os seus filhos, Deus nos ama como uma mãe ama os seus filhos. Ainda que, como diz a palavra, se o pai ou a mãe tiver a loucura de não cuidar de seus filhos, Deus jamais se esquece de seus filhinhos, Deus sempre está com os seus filhos. Então, nós não podemos falar que Deus não se importa conosco. Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Então, o caos, toda a desordem que está acontecendo ali, ele encontra um ordenamento, uma paz, uma calmaria. Poderíamos dizer, de certa forma, que o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, traz ordenamento às tempestades de nossa vida, às tempestades do nosso coração, às inconstâncias da nossa vida. Pois Ele é o Deus da vida, o Senhor da história. Os discípulos ficam amedrontados. Jesus faz uma pergunta forte: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa
mesma pergunta se dirige a cada um de nós hoje. Quantas vezes o medo nos aprisiona, quantas vezes o medo nos paralisa. E aí podemos nos perguntar, podemos acolher esta palavra de Jesus para nós hoje: ainda não tendes fé? Que possamos responder ao Senhor: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Cremos, mas a nossa fé ainda é pequena. Por isso, Senhor, o Deus da vida, nós precisamos pedir a Ele a graça de fortalecer e aumentar a nossa fé. Eles sentem grande medo e dizem uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Este é o Deus da vida, o Filho de Deus encarnado. Como nos fala a palavra, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas, pois Ele é o autor da vida e tudo a Ele se curva. Que possamos também nós, em profundo gesto de reverência, nos aproximarmos do Senhor por Sua palavra e pelos sacramentos da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.